Do maná do céu para você. Bom dia, maná de hoje. Não conversa com cobras. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 40, versículo 9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 40, versículo 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. Hoje, quando o Senhor falou, né, não conversa com cobras, né, e aqui o Senhor está nos dando um aviso. E foi quando, né, eu ali, né, comecei até a rir, porque eu falei, com serpente, né, Senhor. Ele falou, não, é cobras mesmo que você vai colocar, porque cobras fala do quê? O Senhor falando de pessoa, né, ser humano. Aí eu falei, nossa, tremendo, e comecei a rir. Ele falou, não, filha, é cobras mesmo, é pessoas, é ser humano. E aí foi quando o Senhor começou a falar ali, por quê? O Senhor está nos dando um alerta hoje. O Pai avisa, o Pai cuida, o Pai protege. E esse é o segredo da gente estar andando com o Espírito Santo. Lembra onde o Senhor fez a gente entender quem é o Espírito Santo, né? Ele nos deu o Espírito Santo para quê? Para nos guiar, para nos ensinar, para nos direcionar e para nos mostrar. Então, aqui o Senhor está falando hoje, não conversa com cobras, ou seja, aqui há também, qual é a nossa parte? Obedecer. E quando o Senhor está falando do 40, ele está falando de um processo para a gente levar a gente para um novo nível. Então hoje também vai o quê? A gente obedecer ao Senhor está nos levando a gente ir para um novo nível, para viver coisas maiores, né? E aqui o Senhor está nos mostrando o 9 e fala do quê? Do fruto. Que é o fruto, né? O fruto vai mostrar o quê? O fruto da obediência, do domínio próprio, porque vamos ter que dominar a nossa língua. Então aqui vai aparecer o fruto. E foi quando o Senhor ali começou a falar comigo, tão tremendo, que ele falou para mim assim, tá? Quantas palavras tem não conversa com cobras? Eu falei, 4. Ele falou, o que é o 4? Eu falei, 4 é governo. O Senhor governa a nossa vida, por isso que ele já está nos avisando. O Senhor tem o domínio, mesmo que o inimigo tenta, o Senhor que nos domina, o Senhor permite. Ele vai permitir as cobras virem, até porque a gente vai aprender também se nós vamos obedecer ao Senhor ou não. Entende? Então, foi aí que ele falou. 4 é o domínio do Senhor sobre a nossa vida, mas também o nosso dominar aqui. Dominar a nossa língua, dominar as nossas emoções, para a gente não deixar a nossa ansiedade falar mais alto, e aí nós vamos se abrir com cobras. Por isso que ele está falando, não conversa com cobras. É onde a gente vai dominar, o que é? Ter o domínio, né? Porque o Senhor, ele domina a nossa vida, mas ele quer que a gente também tenha o nosso domínio aqui. Como que nós vamos dominar? É o Espírito Santo na nossa vida que tem esse domínio. Ele só vai governar. O governo, se a gente não deixar o Espírito Santo, se a gente não se alimentou do Espírito Santo, quem que vai governar? A carne. E a carne vai fazer a gente compartilhar com cobras. Entende? Que a gente não vai saber. Como que a gente vai ouvir o Espírito Santo? A gente tem que estar andando com ele, alimentando ele todo o tempo. E foi quando o Senhor falando do quê? O 40 fala o quê? 40 é julgamento. Porque cobra julga, tá? A cobra ela vem para querer saber, para julgar mesmo. Então, cobra tem julgamento, que o Senhor está falando, está julgando. Tem o teste, a cobra vai vir, vamos ver mesmo se ela não vai falar. Que a serpente ela fez lá, a Eva caiu, ela enganou. Então, aqui há um teste também, para a gente não ser enganada por cobras. Mas vai ter uma provinha. A provinha se a gente vai obedecer ao Senhor de não falar, de não conversar com cobra, ou vamos conversar com cobra? E o que vai nos aprovar? Provar que nós vamos dominar a cobra e não deixar a cobra nos dominar. As cobras vai vir, porque o Senhor está falando não conversa. Para o Senhor falar não conversa com cobras, é porque vai vir cobras. Só que aí, como que nós vamos passar nessa prova? É obedecendo, a obediência. Então, aqui o Senhor também está nos ensinando algo, até porque até a gente ir para a eternidade e a gente está vivendo um novo tempo com o Senhor. E aí eu vou mostrar aqui como que o Senhor me mostrou mais profundo ainda, porque a gente está vivendo um novo tempo. E para a gente viver um novo tempo, viver coisas maiores, a gente vai ter que saber que vai vir muitas cobras. A gente vai vir, e o Senhor está nos ensinando, a gente saber para quem que a gente deve falar. Por quê? Porque o Senhor conhece. A cobra, ela não vai mostrar que ela é cobra, ela vai vir disfarçada, ela engana. Ela é traiçoeira, entende? Então ela vai vir bem disfarçada, mas o Senhor conhece o coração, o Senhor tá vendo coisas que a gente não tá vendo, por isso que ele tá falando, não conversa com cobra, porque às vezes a gente vai achar que não é cobra, e é cobra, mas quem vai nos mostrar isso é o Espírito Santo. E foi quando o Senhor começou a falar aqui, porque, né, de Gênesis fala do início, nós não estamos vivendo um novo tempo? Nós estamos num novo tempo com o Senhor, entanto que já está chegando um novo ano aí, né? E aí quando ele fala aqui, ó, quando ele leva eu ler aqui, né, o 49 aqui falando, 40 fala do processo, né, pra gente ir para um novo nível, viver coisas maiores.
Mas aí ele leva aqui no Novo Mostrar, aqui ó, do copeiro-chefe, ele contou para a pessoa certa, ele contou para José, que José deu a interpretação para ele, mostrou para ele o que ele ia viver. Só que aqui o Senhor também nos mostra José. José contou o sonho dele para quem? Os irmãos. E o que os irmãos fizeram com ele? Porque não era o tempo, né? E o que eles fizeram com ele? Aí foi quando o Senhor estava falando que não conversa com cobras. O Senhor está dando vários exemplos aqui para nós, porque às vezes a gente acha que cobras é só as pessoas de fora. Não, pode ser até os próprios irmãos nossos. Entende? E irmãos, fala da nossa família, mas lembra que no céu não vai ser tudo irmãos? Então pode ser os nossos irmãos também, que fala que são nossos irmãos, que nos ama, né, que ama nós, que também é de Jesus, mas é cobra. Tá só disfarçado. Só que o Senhor conhece os corações. Então a gente tem que fazer o quê? Obedecer. A nossa parte é obedecer. Mas como que nós vamos obedecer se nós não conseguimos ver quem é? O Espírito Santo nos mostra. O Espírito Santo nos mostra, eu já tive várias experiências, o Espírito Santo nos mostra. A gente tem que estar atento à voz dele. E foi quando o Senhor falou para mim, agora você vai contar. E aí eu falei, ele falou, quantas palavras tem? Não conversa com cobras. Eu falei 4. Ele falou 4 é governo. Eu governo a sua vida e você tem que ter o governo aqui de governar, de não ser governado pelas cobras. E elas só governam nós se a gente conversar com elas. Entende? Aí foi quando o Senhor falou para mim, agora você vai contar cada letra. Quantas tem a palavra não? Eu falei 3. Ele falou, o que é 3? Eu falei, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, é o Senhor que está nos falando hoje, não conversa. O não é do Senhor, é Ele que está falando para nós, não conversa. E aqui cabe eu e você obedecer. E ele está falando agora, qual é a próxima palavra? Eu falei, conversa. Ele falou, quantas letras tem? Eu falei, 8. Ele falou, o que é o 8? Eu falei, o novo de Deus. Nós não estamos vivendo novo? Nós não estamos vivendo novo? E o Senhor está levando a gente para um novo nível. Só que ele está fazendo para agora, ele vai mostrar hoje, fazer a gente não conversar com o corpo, para a gente ir para o próximo nível. Senão nós vai ter que ficar até a gente entender quem são as cobras. Então, que a gente possa passar hoje, que é o processo, é o 40, né? Para a gente ser aprovado. Então, a palavra conversa é 8 palavras. Então, o Senhor está falando, olha aí, ó. Toda conversa que a gente falar hoje, a gente já está vivendo um novo dia. Novo maná, novo dia e é novo. Então, toda conversa que a gente falar é novo. E a gente está entregando para cobras. Então, a gente tem que vigiar. E aí foi quando o Senhor falou, tá, e qual é a próxima palavra? Eu falei, com? Ele falou, quantas palavras tem? Eu falei, quantas letras? Eu falei, 3. Ele falou, o que é o 3? Eu falei, Pai, Espírito Santo. Aí ele tá falando para mim, aí ele falou assim, tá, que é o com? Com é o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, ele vai nos mostrar quem são as cobras. Ele vai falar quem é as cobras, quem está querendo nos enganar, quem está querendo nos trair, quem está querendo nos matar, quem está querendo nos envenenar. Cobra envenena, ela joga o veneno. Então, e o com aqui é o Espírito Santo, com o Espírito Santo. A gente tem que estar com o Espírito Santo para a gente ver quem são as cobras, para a gente não ser enganada. Entende? E aí o Senhor está falando aqui, ó. Aí foi quando o Senhor falou, tá, e qual que é a próxima palavra? Eu falei, cobras. Ele falou, quantas letras tem? Eu falei, 6. O que é o 6? O 6 fala da falha humana. Então, tem pessoas que, infelizmente, tá deixando o diabo usar. E aí, é onde ela se torna cobra. Entende? Ela só tá disfarçada. Ela engana, ela mente, ela te envenena. É a falha humana. Por isso que o Senhor falou para mim, coloca cobras, porque é falando do ser humano, é da pessoa. Olha que tremendo isso. E foi quando o Senhor falou para mim, o 6 é exatamente isso. O 6 é o número do homem, é o número da falha humana. É onde lá Eva e Adão, entende? Que fala de Adão e Eva, fala quando o Senhor fez o homem, mas fez o que? Aí fala da falha humana. E é exatamente, as pessoas, elas deixam o inimigo usar elas, para elas fazer fofoca, para elas mentir, para elas inventar, para elas julgar. Aí é onde elas criam outras cobras. Cobra fica junto com cobras, entende? E aí a cobra vem para te envenenar, porque ela quer que você também se torne uma cobra. Então, por isso que o Senhor está falando, não conversa com cobra. Se a gente conversar com cobra, a gente pode se envenenar. A gente pode não, né? Ela joga o veneno dela, que foi o que aconteceu com Eva. Ela envenenou Eva e Eva fez Adão também pecar.
Então, que hoje a gente fique atenta e que a gente, aqui o Senhor, a gente não tem que ficar preocupado, não, que o Espírito Santo mostra. Você está andando com o Espírito Santo, está caminhando com Jesus, ele vai nos mostrar. Então, não fica preocupado. E outra, assim, é que a gente fica surpresa, porque tem pessoas que a gente não imagina e é onde a gente é surpreendido que o Senhor nos mostra que não é quem a gente bem pensava, é cobras, só está disfarçada. Eu já tive várias experiências dessas, o Espírito Santo já me mostrou. Então, mas esteja atento, porque para a gente ir para viver um novo nível, a gente não pode estar com as mesmas cobras. E o Senhor quer tirar. Então, que vai vir outras cobras, mas a gente está aprendendo. Como que a gente vai? Se toda vez a gente obedecer ao Senhor, toda vez que Ele falar para a gente, não conversa com cobra, a gente vai falar, não, deixa eu ficar quietinha e ver quem são as cobras do meu lado e saber para quem que eu vou falar. Mas aí o Espírito Santo nos mostra, tá? Que a gente possa, né, estar atento à voz do Espírito Santo. Tá vigiando, porque o Senhor tá falando. E qual é a nossa parte? É obedecer. E aí vai gerar o fruto da obediência, né? Eu vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda honra e de toda glória. Muito obrigada, Paizinho, por nos avisar, por nos amar tanto, de nos falar, Pai, de dar, Senhor, um alerta e dizer hoje pra gente não conversar com cobra. Pai, o Senhor conhece os corações. Meu pedido é, Jesus, que mostre quem são as cobras que estão ao nosso redor, quem são as cobras, que nós possamos estar atenta, vigilante, olhando, todo o tempo orando. Pai, que cada pessoa que está sendo usada como cobra, Pai, elas possam ser repreendidas no nome que há poder, no nome de Jesus. Que elas possam, Pai, ser, Pai, impactada, Pai, com a verdade. Porque a verdade, Pai, quem é verdadeiro não é cobra. É filho amado. Pai, que nós possamos, ó Pai, estar atento ao que o Senhor está nos falando hoje. E a nossa parte é te obedecer. Para te obedecer, precisamos ouvir. Que nós possamos estar atentos à Tua voz, Espírito Santo, a todo momento. Vigiando e sabendo que o Senhor fala nos detalhes. Que nós possamos estar atentos aos detalhes. Que nós possamos, ó, não ser enganados pelas cobras. Não. Que tentamos, ó Pai, estar atento. Não como Eva, Pai. Porque podemos ser como Eva, ser enganado. Mas o Senhor já está nos avisando. E se nós te obedecer, Pai, nós vamos ver quem são as cobras. E as cobras, não, nós vamos dominar as cobras. E não as cobras vão dominar nós. Pai, que nesse dia eu peço que o Senhor blinda cada coração aqui. Blinda a minha vida, blinda a vida de cada um com o Teu sangue, Pai, nos cobre. Blinda, Pai, nossa mente, nosso coração e nossa boca. Para que nós, Pai, não falamos com cobras. Falamos somente, Pai, com as pessoas que o Senhor quer que nós façamos, porque o Senhor conhece os corações. O Senhor sabe quem são as pessoas que estão vivendo a verdade. Assim é minha oração, Pai, que cada um, Pai, que esteja aqui, Pai, que vai assistir esse vídeo, que não tenha medo, não, porque maior é o que está em nós do que está no mundo, maior é o Senhor que está na nossa vida, e o Espírito Santo é poderoso para nos mostrar todo o tempo. Eu já te louvo e já te agradeço por cada ensinamento, por cada aviso, Pai, e que cada cobra, Pai, seja repreendida no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar. Tchau.